nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E hoje a gente vai conhecer 5 museus que têm visita virtual. Nesse meio tempo assim da quarentena, eu acho que é legal a gente conhecer um pouco e também divulgar, né, esses museus que têm tido esse trabalho de ter esse acesso maior dos seus acervos. Não me leve a mal, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. O primeiro museu, então, é um museu brasileiro, é um museu de artes e ofícios que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. E esse museu, ele vai falar então sobre a questão do trabalho e tudo mais. E ele tem essa visita virtual que é através de um site chamado Era Virtual. O Era Virtual, já fica a dica assim para quem quiser olhar mais. Lá é um site que reúne vários museus virtuais e também algumas coleções, assim, algumas exposições específicas, não só museus, mas também paisagens e tudo mais. Então é um site bem legal para utilizar em sala de aula ou também para quem quiser visitar. Ele vai preservar objetos, instrumentos e utensílios de trabalho, então ele é focado nessa parte. E eu selecionei porque eu achei ele bem organizado, assim, explorando ele para fazer o roteiro do vídeo, e então eu achei bem legal. O segundo museu é um museu já fora do Brasil, né? É um museu da Acrópole de Atenas, fica na Grécia, né? É um museu que fica perto da Acrópole, então vai estar aparecendo aqui uma imagem da Acrópole para quem não se lembra. E ele é um museu que fica, então, ali perto, né? E ele é um museu arqueológico, então, sobre a história, sobre o que foi encontrado de vestígios arqueológicos nesse espaço da Acrópole. Só para constar, então, são mais de 3.000 itens dentro desse acervo, né? A visita dele é através do Google Arts and Culture, então já fica a dica também que, além do Era Virtual, o Google Arts and Culture tem muitos museus, muitos acervos, assim, é bem legal de utilizar em sala de aula, principalmente quando você está trabalhando alguma coisa de história da arte, porque ele tá com um acervo em tudo alta qualidade e tem essa facilidade de fazer o Street View dentro do museu. Então, essa é uma dica que eu dou. Também tinha um aplicativo que foi bem legal, eu utilizei também em sala de aula uma vez, que fazia reconhecimento facial e aí conectava o teu rosto com alguma obra de arte do acervo do Google. Então, né, que é conectado com o acervo de vários museus, e inclusive todos os museus que eu falar depois estão conectados a essa iniciativa do Google. E é muito legal, assim, é muito divertido porque a gente morre de rir, assim, na sala de aula fazendo esse tipo de atividade. O terceiro museu é o Museu Casa de Anne Frank. Ele está dividido em 2 espaços, e aí eu vou pedir desculpa se eu cometer algum erro, assim, porque foi meio difícil entender muito. Porque, pelo que eu entendi, no Google, nesse aplicativo do Google que eu falei, de arte e cultura, dá para fazer a visita na casa que a Anne Frank morava em Amsterdã, né, na Holanda, fica esse museu. Só que era a casa que ela morou antes de ir pro anexo secreto, né? Aí já o anexo secreto dá para visitar pelo próprio site do museu da Anne Frank. Então, eu achei muito legal isso, assim, porque eles têm até tipo uma maquete virtual do anexo secreto que dá para entender muito bem como é que era a organização, né? Então, o anexo secreto era onde o pai da Anne Frank trabalhou e tinha comprado o prédio, né? Que é diferente da casa onde ela morou antes. E aí, na Holanda, pelo que eu li ali no site do museu, na Holanda era comum que as casas fossem divididas na frente, ser a parte do escritório e tal, e a parte de trabalho, e atrás ser esse anexo onde as famílias moravam. E aí eu achei bem legal, assim, porque consegue dar pra ver bem isso ali pelo próprio site do museu. No site do Google aparece a casa que ela morou antes, como eu falei, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Então, tem essas 2 visitas ligadas à história da Anne Frank, né? Que é uma menina muito famosa, né? Por causa do livro Diário de Anne Frank. Ela conta, então, a história dela durante a ocupação nazista na Holanda, né? Ela morava na Alemanha e já teve que sair para a Holanda. E aí, quando os nazistas ocuparam a Holanda também, ela teve que se esconder junto com a família dela e mais outras famílias
nesse anexo secreto. E aí ela escreve o diário, né, que depois foi publicado e tudo mais pelo pai dela, que é o diário de Anne Frank, que conta então as angústias e todas as questões dela, assim, enquanto menina, passando por esse momento histórico, né. Então é um livro muito interessante e é muito bom também de ser trabalhado dentro da sala de aula, né. Quem já viu Escritores da Liberdade também deve ter chorado muito, se emocionado, porque conta exatamente a história de uma professora que usa esse livro em sala de aula. O quarto museu é o Museu Nacional de Antropologia da cidade do México, no México, e ele então vai reunir artefatos, né, também ligados aos estudos da antropologia, e artefatos arqueológicos, então, sobre as populações que viveram no México antes da chegada, né, dos espanhóis. Esse museu, ele reúne, então, obras de várias populações, de vários povos, né, que habitavam esse espaço. Deixa de destaque, então, para olhar a parte que é a Pedra do Sol, que é conhecida mais como o calendário azteca, né, e que é muito interessante, assim, consegue aproximar tanto que eu acho que dá pra ver até a poeira, assim, da obra, assim, do achado, né? Mas é muito legal, assim, então deixa de destaque pra quem quiser entrar depois ali no link, né? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu tentei selecionar vários museus diferentes, assim, pra dar uma boa abarcada em tudo, né? O quinto museu, então, é a Galeria Uffizi. Meu italiano não é bom, desculpa, Cadu. Fica na Florença, na Itália. E ele vai reunir, então, obras mais... É um museu mais de obras de arte mesmo, né? E ele vai trazer obras de arte no sentido de quadros, tá, gente? E aí ele vai trazer, então, também esculturas e tudo mais, entre os séculos XII e XVII, e aí são artistas, né, mais famosos, assim, que todo mundo conhece mais, no caso, né, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Caravaggio e Botticelli. Então, cada um tem uma sala própria nesse museu, e aí no Google Arts and Culture tem algumas obras, né, e eu acho que isso que é legal, que às vezes a gente tem essa distância física, né, desses espaços que muita gente não vai chegar a conhecer aquilo, principalmente a gente pensando, assim, algumas escolas, né, que a gente trabalha e que, bom, podem conhecer alguns espaços, mas outros não, né, e aí eu acho que é legal que a gente tenha esse momento de poder usar esse tipo de ferramenta, né. Bom, esses eram 5 museus que eu queria mostrar. Tem um bônus aqui, que é uma exposição que estava dentro do site que eu falei no início, o Era Virtual. Bom, então a dica que eu dou é olhar esses 2 sites, o Google Arts and Culture e o Era Virtual, para ver mais museus virtuais. Eu também tirei esses museus de 2 listas que eu vi. Agora com essa quarentena também o pessoal tá divulgando mais isso, né? Então fica a bibliografia ali na descrição do vídeo, com mais outros museus que tem visita virtual, né? Eu fiz só um apanhado de alguns que eu gosto mais. Mas fica a dica então, né, pra gente viajar um pouco sem sair de casa e utilizar também como instrumento dentro da nossa sala de aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o comentário aqui embaixo, a curtida e compartilhe. Tchau!